Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer o convite que me foi formulado, na pessoa dos meus queridos amigos Ricardo Maneira, Eduardo Maneira e Igor Maurer Santiago. Quero também manifestar aqui a minha enorme satisfação de estar presente num evento, enfim, assistido pelos meus mestres, Isabel, Sacha, os queridos amigos, uma mesa composta por essas autoridades intelectuais e morais. Em primeiro lugar, o presidente da mesa, meu dileto amigo, Capoto Bastos, de uma inteligência muito sutil e muito aguda. E também o meu querido professor e amigo Américo Lacombe. Eu queria usar algumas palavras com a permissão de todos, apenas para fazer um agradecimento, já que nós estamos aqui prestes a uma homenagem ao próprio professor Lacombe. É uma figura realmente muito diferente. Eu me recordo, apenas para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, de uma situação em que, em virtude de circunstâncias muito particulares, ele fez uma recomendação da minha pessoa. Citou todos os livros que eu escrevi, mas não citou aquele que talvez seja o meu principal livro, que tem 800 páginas. E eu, certa vez, perguntei a ele: mas, professor Lacombe, o senhor fez esses elogios, citou todos os livros e não citou o principal? E ele disse assim: é que eu não li inteiro. E eu não posso fazer um elogio a respeito daquilo que eu não li integralmente. Esse tipo de personalidade é a personalidade do Dr. Lacombe, que não, por acaso, é presidente da Comissão de Ética da Presidência da República. Ele é, para ser singelo, como aquelas árvores do Nordeste, que quebram, mas não envergam. E o Dr. Lacombe, enfim, me honra muito com a sua amizade. Muito bem, o meu tema aqui é irretroatividade. Na verdade, eu fui convidado para falar sobre direitos fundamentais e tributação. E justamente por isso eu resolvi falar sobre irretroatividade. E há razões para isso. Nós todos associamos a irretroatividade com o tempo. E essa associação está correta. Na verdade, nós todos temos uma relação com o tempo que perpassa todas as nossas relações e a nossa história, e muitas vezes nós não nos damos conta de que existe uma relação muito tênue e muito importante entre o direito e o tempo. Se nós recorrermos à mitologia grega, nós, por exemplo, vamos nos dar conta que o deus Cronos terminou devorando os seus próprios filhos para que eles não fizessem com ele próprio aquilo que ele fez com seu pai, Urano. Nós conhecemos sociedades que vivem no passado. O Brasil, se costuma dizer, ainda vive no Brasil colônia, nas relações personalíssimas de patrimonialismo. O passado como que se eterniza. Nós, nas relações pessoais, também somos atingidos pelo tempo. Há pessoas que são rancorosas porque vivem no passado. Há pessoas que são ansiosas porque vivem no futuro. Nas próprias relações, nós somos atingidos inevitavelmente pelo tempo. O que é a memória, se não a presentificação do passado? O que é o perdão, se não o abandono do passado? O que é a promessa, se não o compromisso no presente com aquilo que deve ser mantido no futuro? O que é a saudade, senão a tentativa de continuar vivendo o passado no presente? Aliás, um poeta português já disse, Jorge de Sena,
que a saudade não é do que já foi, nem do como foi, porque a saudade é aquilo que nós, mais tarde, achamos que poderia ter sido e não foi. É do inalcançável, do não feito. Eis a saudade. Ora, o que isso significa? Significa que nós, no presente, às vezes ficamos olhando para o passado e vivendo o passado mais um pouquinho. Aquela palestra que tinha que ter durado um pouco mais, aquele abraço que tinha que ter, enfim, perdurado um pouco mais, aquelas relações familiares que precisariam ter continuado, mas não continuaram. Nós, portanto, temos uma relação com o passado muito grande. E o direito, da mesma forma, precisa lidar com essa circunstância implacável que é o tempo. Por isso que nós temos medidas transitórias, nós temos regras de transição, medidas provisórias que se eternizam. E apenas para mostrar que esse assunto não é um assunto novo, eu apenas lembro uma situação que exemplifica as dificuldades que o tempo traz para o direito. Em 1582, o Papa Gregório XIII, Gregório XIII, tentou adaptar o calendário juliano cristão ao calendário solar, porque havia uma defasagem. E a decisão tomada foi a seguinte: era preciso, para fazer essa adaptação, pular do dia 4 para o dia 10 de outubro. E assim haveria um encaixe. No entanto, o que fazer com os santos que eram celebrados nesses dias? O que fazer com os contratos cujo pagamento ou cuja execução se daria exatamente nesse período? Como exigir um contrato de aluguel de um mês, se o mês teria apenas 21 dias? Para resolver esses problemas, foram necessárias regras de transição e, portanto, aquilo que deveria ser feito neste período foi tudo feito depois, com um período de anterioridade que nós conhecemos, para que a vida pudesse se adaptar ao direito, melhor, para que o direito se adaptasse à vida. Com essas observações, eu quero apenas chamar a atenção para o fato de que o tempo é algo brutal para o direito. E a irretroatividade nada mais é do que alguém mandar que todos nós façamos alguma coisa. Só que a ordem é emitida hoje para que nós façamos alguma coisa ontem. Por isso que um filósofo norte-americano dizia que a irretroatividade é brutal. Manda hoje alguém fazer alguma coisa ontem. Só que o ontem já passou. Nesse sentido, nós temos um conjunto de normas, regras e princípios a respeito da questão da irretroatividade, e nós temos uma jurisprudência, de algum modo, consolidada, evidentemente, anterior à entrada do ministro Teori no Supremo Tribunal Federal. E o que se pode dizer a respeito disso é que, em princípio, a solução é clara e, de algum modo, já consolidada. De um lado, do ponto de vista normativo, nós temos uma regra, no artigo 150, inciso 3, letra A. Não se pode exigir tributo relativamente a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. De outro lado, a nossa Constituição tem regras a respeito do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, e disposições gerais a respeito da segurança. Com base nessas disposições, foi consolidada uma jurisprudência. E a jurisprudência do Supremo é cristalina. Quando o fato gerador se consumou no passado, a nova lei não pode modificar os efeitos, porque nessa situação haverá retroatividade. No entanto, a mesma jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, quando o fato gerador não se consumou, não se perfectibilizou, a nova norma não será retroativa. Aí se vem
a falar do fenômeno da retrospectividade. Algo começou no passado, mas não se completou no passado. Então, como é que é a jurisprudência do Supremo? A jurisprudência do Supremo admite, por exemplo, que a alíquota do imposto sobre a renda, numa questão específica sobre lucro, seja aumentada de 13% para 18% com vigência a partir de 22 de dezembro, para alcançar o lucro que foi oferido desde o início do ano, sob o argumento de que o fato gerador é a apuração do lucro, e o lucro só se apura no dia 31 de 12. Portanto, se houver uma modificação no final de dezembro, mas antes do seu finalzinho, não haverá retroatividade. O mesmo Supremo entende que a mudança de 8% para 10% da contribuição social sobre o lucro líquido pode ter início de vigência em dezembro também, para atingir o lucro que foi auferido desde o início do ano, sob o argumento de que a Constituição apenas protege aqueles fatos que foram consumados. E se o fato gerador se consuma só no final do exercício, qualquer modificação feita até este momento jamais será retroativa. E há, portanto, uma farta jurisprudência do Supremo nesse sentido, apenas garantindo aquilo que foi consumado. Diante dessa perspectiva, de uma Constituição supostamente clara, protegendo apenas o fato gerador ocorrido antes do início da lei que eles instituíram ao aumentar, e de uma jurisprudência consolidada do plenário do Supremo Tribunal Federal, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que essa orientação precisa ser alterada. Por que razão? Eu inicio mostrando que, no fundo, eu não estou aqui falando de irretroatividade como se fosse um problema eminentemente temporal. Eu estou falando aqui a respeito da irretroatividade como um problema de direitos fundamentais. E por quê? Vou dar-lhes um exemplo muito singelo, apenas para que, em face da sua simplicidade, eu possa ser melhor compreendido. Imaginemos que todos os presentes aqui obtenham o certificado se estiverem desde o início das palestras, e por hipótese esse momento seja às 9 horas da manhã. Portanto, todos que estiverem presentes aqui às 9 horas da manhã ganharão o seu certificado. Vamos imaginar, no entanto, que ao final do Congresso, antes da palestra do ministro Teori, essa regra seja alterada. Só ganhará presença aqueles que estiveram presentes às 8 horas da manhã. E que esta nova regra seja aplicável desde o início do Congresso. O que isso representa? Várias coisas. Em primeiro lugar, uma violência à dignidade humana. Vejam só. O que qualifica o ser humano? Capacidade de poder decidir entre vários cursos de ação. Entre o caminho X, que tem a consequência A, e o caminho Y, que tem a consequência B, o cidadão, exercendo autonomia e independência, decide pelo caminho X por causa da consequência A. De maneira que, se depois de ter agido, a consequência é modificada, o ser humano está sendo atingido naquilo que é mais precioso, poder de decisão e antecipação das consequências. Porque ele age esperando A. Mas depois que ele agiu e a sua conduta é irreversível, ele é qualificado juridicamente com a consequência B. Consequência B que ele não poderia esperar, porque a consequência B só passou a existir depois de que a sua conduta foi praticada. De maneira que uma norma que retroage é uma norma que viola a dignidade humana. De outro lado, é uma norma que viola a liberdade. O que é a liberdade, senão a própria autonomia de escolher entre cursos de ação com previsibilidade das consequências? Mais do que liberdade e dignidade, a retroatividade, ela
também viola a legalidade. Vejam por que a legalidade exige normas gerais e abstratas, no sentido de normas dirigidas a um número indeterminado de pessoas e um número indeterminado de situações, para evitar o arbítrio. Porque se eu, no final do Congresso, for aplicar esta regra retroativamente, como eu já sei quem chegou às 8, e posso inclusive ter dito para as pessoas que eu gostaria de favorecer, que chegassem antes por algum motivo silencioso, que só no futuro iria se exteriorizar, eu consigo, porque o passado é conhecido, o futuro é desconhecido, eu consigo manipular as consequências, aplicando-as a quem eu bem quiser. E isso é o que a legalidade protege. Por isso que ela se dirige a um número indeterminado de situações e de pessoas. Por que isso? Porque procura congelar o futuro em categorias do passado. Porque o futuro é desconhecido. E as categorias são impessoais. Agora, se no futuro se pode, verificando quem praticou, qualificar as condutas, nós temos, em vez de impessoalidade, nós temos capricho, arbítrio, manipulação de consequências jurídicas. E mais do que isso, há também violação à igualdade. E por quê? Porque as pessoas, no fundo, serão tratadas, tendo praticado a mesma conduta, apenas pela casualidade de terem estado aqui em determinado momento. São tratadas, embora em situações iguais, pelo critério do tempo. Só que o critério do tempo, nesse caso, é totalmente impertinente à regulação. Com essas observações singelas, eu quero chamar a atenção de todos que irretroatividade é algo muito sério. Não é só um problema de relação entre normas no tempo, como se os fatos pudessem ser concluídos ou não concluídos, sempre de maneira pontual. Feitas essas observações e verificado que o problema da irretroatividade é um problema de conduta, nós chegamos a um impasse. E qual é o impasse? Ora, se nós temos na nossa Constituição uma regra, de acordo com a qual o que é proibido é atingir as consequências de um fato que se perfectibilizou, como sair disso? Afinal de contas, o modo como a proibição de retroatividade irá alterar depende do direito positivo. E nós temos uma regra estabelecendo que o que é vedado é apenas atingir fatos geradores consumados. Portanto, a jurisprudência do Supremo estaria correta. O que está errado, então, se algo está? Em primeiro lugar, nós precisamos ler a Constituição. E o que a Constituição estabelece? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios instituir tributos com relação a fatos geradores ocorridos antes do início da lei que os houver instituído ou aumentado. Há outras garantias que não são exclusivamente aquelas e que estão no artigo 5º, mas não estão apenas no artigo 5º, porque o artigo 5º também tem no parágrafo 2º uma válvula de escape. Os direitos e garantias individuais previstos nesse capítulo não excluem outros decorrentes dos princípios fundamentais adotados pela Constituição e dos tratados internacionais dos quais seja parte a República Federativa do Brasil. Nem tudo está lá nas limitações e nem tudo está no capítulo das garantias individuais. Mas onde estão, então? No princípio do Estado de Direito, no princípio da segurança jurídica e em outras disposições que são fundamentais. Mas basta ler o dispositivo. O próprio dispositivo constitucional estabelece com clareza a sua falta de exauribilidade normativa. Nem todas as proteções estão escritas nesse dispositivo. De outro lado, nós não podemos nos iludir com as palavras, tendo em vista essa própria proposição que eu acabo de fazer. E por quê? Porque se nós formos nos iludir com as palavras, nós chegaremos a resultados absolutamente inaceitáveis. Isto é, se só é proibida a retroatividade relativamente a fato consumado e todas as outras são permitidas, nós temos que, de maneira consequente, interpretar todo o capítulo das limitações dessa forma. Então vejam só, o que estabelece essa seção da Constituição Federal?
que é proibido utilizar tributo com efeito de confisco. Ah, só tributo? Multa confiscatória pode, então. Obrigação acessória confiscatória pode? Sim, pois a Constituição só falou em tributo. Tributo não é nem multa nem obrigação acessória. Portanto, nós podemos admitir sanções e penalidades confiscatórias só porque o Constituinte usou essa palavra? Não, ele usou essa palavra sem prejuízo de outras proteções. Nós teríamos que ler o dispositivo que veda a discriminação do contribuinte relativamente à sua atividade profissional como se fosse só a atividade profissional o único critério apto a discriminar. E como nada mais está escrito no dispositivo, nós teríamos que aceitar que pudesse haver discriminação com relação ao sexo, com relação à idade, com relação à crença e todas as mais garantias que estão postas na Constituição, mas não estão escritas com todas as letras no artigo 150. Mas existe algo mais que é importante. O que regula este setor da Constituição? Limitações ao poder de tributar. Vejam o nome. Limitações ao poder de tributar. É algo que foi, introduzido no direito brasileiro há muito mais tempo e que tem uma inspiração. Vejam, ali está dito o que o Estado não deve fazer. Não está dito o que o Estado deve fazer. Ali existem limitações formais, legalidade, anterioridade e retroatividade. Mas as limitações materiais, em alguma medida, não estão todas expressas ali. De outro lado, vejam só que interessante, o foco é sempre na norma. A norma deve vir antes do fato. A norma não deve alcançar o fato gerador consumado. A ótica da conduta e dos efeitos está excluída desse dispositivo, que tem inspiração do direito penal, em que a maior parte dos crimes acontece num momento específico do tempo. E foi gerado esse dispositivo num momento em que justamente se procurava limitar o Estado com base na legalidade. Por quê? Porque poder precisava de limite, porque poder era uma prerrogativa que se legitimava pela autoridade competente de acordo com o dispositivo adequado, de acordo com o procedimento estabelecido. Mas limitações materiais não constaram desse dispositivo. Portanto, o ângulo de análise é um ângulo extremamente restrito. É o ângulo negativo, formal, estatal, deixando de lado o aspecto positivo, o aspecto material e o aspecto da conduta. Só que vejam, o Estado começou a ser regulado, não apenas, o professor Lacombe já esclareceu isso, no que se refere a questões formais, ligadas à norma e elementos de validade de atos, mas em razão da conduta. A nossa Constituição prevê, por exemplo, o princípio da moralidade. A nossa Constituição estabelece outros princípios, como igualdade, como Estado de Direito, e por aí vai. O importante disso é saber que este capítulo é um capítulo que não exaure a proteção, de modo algum. Sendo assim, o que é preciso ver, então? É preciso ver que a proteção do contribuinte relativamente a normas que tenham eficácia anterior foi objeto de uma regulação restrita por uma regra. Esta regra, de fato, prevista no artigo 150, inciso 3, letra A, proíbe que o legislador tributário atinja fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que não era instituído ou aumentado. Ótimo. Qual o problema disso? O problema é que a conduta nem sempre ocorre de maneira pontual. Nós, tributaristas, temos essa visão restrita, nem todos, de que nós temos que analisar as normas apenas nos seus aspectos estruturais e sempre analisar do ponto de vista
da legislação nesses vários aspectos. A insuficiência desse modelo, na verdade, me parece clara. Muitas vezes, o que é feito pelo contribuinte não é uma foto, não é capaz de uma foto, mas precisa de um filme. Porque o lucro que é apurado no dia 31/12, ele só existe para ser apurado porque ele foi auferido ao longo do exercício. Uma fábrica que é construída, que vai passar a conduzir determinadas mercadorias que serão objeto do imposto sobre venda de determinados bens, é resultado de uma obra que se alonga durante o tempo. Portanto, vejam que interessante. Em algumas situações, a conduta do contribuinte é simultânea à ocorrência do fato gerador. Tal como no direito penal. O sujeito dá um tiro, o outro morre. Homicídio. Mas a vida humana nem sempre entra adequadamente nos escaninhos das regras. Porque a atividade econômica não pode ser fatiada, como podem ser os aspectos da hipótese de incidência. E em muitas situações, a conduta do contribuinte se desenvolve ao longo do tempo, de tal sorte que, muitas vezes, a conduta é praticada, é irreversível. Às vezes, a própria conduta foi incentivada pelo Estado, através de normas indutoras, e depois que a conduta é irreversível, mas o fato gerador ainda não se consumou, sobrevém uma norma nova. Será que nós podemos adotar o raciocínio simplista de que atingir essa situação é permitido, tendo em vista a regulação da Constituição? Eu entendo que não. Então, qual é o problema que está aqui? Uma leitura inadequada da Constituição, que prevê outras garantias, dentre as quais segurança jurídica, dentre as quais proteção do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, e do Estado de Direito. De outro lado, o foco da conduta, que não é, digamos, muito familiar para o tributarista que gosta de analisar as normas de conduta só pela norma, mas é conduta, só norma. E isso tem gerado uma série de consequências. Essas questões terminam sendo deixadas de lado. Então vejam a jurisprudência do Supremo. Em 95 ou 94, o presidente da República editou um decreto dizendo que iria abaixar as alíquotas do imposto de importação até 0. Estava em 20, mas ia fazer até 0, em face do Mercosul. Todos os empresários, pequenos empresários que importavam automóveis do exterior, fizeram importações, assinaram contratos para que esses automóveis viessem para o Brasil. Mas no meio do caminho, o presidente da República mudou de ideia. E o que de 20 iria para 0 foi de 20 para 70. O sujeito, quando chega na hora de desembaraçar a mercadoria, pergunta se não, vem aqui pagar o imposto de importação, no máximo 20, né? Ele disse, não, foi aumentado para 70 ontem. Mas como assim? Sim, foi ontem, mas eu assinei os contratos, enfim, segui o presidente da República, ele prometeu. Não, no direito tributário, que tem aqueles negocinhos assim, o que interessa é apenas o momento do fato gerador. E o momento do fato gerador no imposto de importação é o momento do desembaraço. E o senhor não desembaraçou ainda. Em face disso, a norma não é retroativa. Sim, a norma não é retroativa de acordo com o artigo que está posto na Constituição, mas a norma, ela viola igualdade, dignidade, liberdade, autonomia pessoal, boa-fé, confiança, e por isso não pode ser admitida, porque a Constituição ela não tem só esse dispositivo. A Constituição estabelece, por exemplo, a segurança jurídica. A segurança jurídica é conhecer o direito. Aquilo que foi garantido ontem não pode ser mudado hoje, o que é garantido hoje não pode ser mudado amanhã, porque o direito não admite mudanças nem bruscas, de uma hora para outra, nem drásticas, muito intensas. Como é que pode o presidente da República prometer e depois dizer, bom, já que você já adotou a conduta, portanto, eu posso mudar as consequências. Agora vejam um absurdo. Uma norma com finalidade indutora retroativa,
O que é uma norma com finalidade indutora? É aquela que procura alterar a conduta do contribuinte. Aumenta ou baixa a alíquota do cigarro para o sujeito fumar menos. Baixa a alíquota do leite para o sujeito tomar mais leite. A alteração se dá para repercutir na conduta. Mas se a conduta já foi adotada, como é que uma norma indutora vai influenciar uma conduta que já foi praticada? Então vejam que a retroatividade de uma norma indutora, mais do que um problema de leis do tempo, é um problema de deslealdade brutal. Promete-se num dia, descumpre-se no outro, sob o argumento formal de que a Constituição só protegeria os contribuintes nos casos em que os fatos geradores estivessem consumados. Se nós admitirmos isso, vai acontecer o que tem acontecido nos outros países. Eles colocam um período de apuração extremamente longo, de anos. Basta mudar antes do final. Isto é, a partida tem 90 minutos. Todas as regras da partida podem ser mudadas até o último minuto. De tal sorte que se tem uma partida que está 3-2 para um time, ela pode virar 3-2 para o outro time, porque as regras de impedimento ou de marcação de falta foram alteradas antes do término da partida, depois de ela ter sido jogada. Não, já estou indo para o final. Por uma perspectiva científica inadequada. Isto é, nós, tributaristas, e eu me incluo neste rol, fomos treinados para analisar a norma, mas nós somos incapazes de analisar a conduta, incapazes de analisar os efeitos, incapazes de analisar os bens jurídicos que são restringidos. E por quê? Porque o que o jurista sabe fazer, supostamente bem, é descrever aspectos de uma norma. O aspecto material, o aspecto pessoal, o aspecto quantitativo, entre outros. Mas vejam, será que o direito se exaure nessa decomposição analítica de aspectos de uma regra de incidência? E será que antes disso nada existe, depois disso nada importa? Ou será que, no fundo, a situação foi inversa? Este modelo de análise foi elaborado antes de se saber quais eram as normas que deveriam ser objeto de análise. E a história todos nós conhecemos. Esse modelo de analisar normas, que no final do século XVIII, quando se criou aquele movimento de analisar com simplicidade todas as ciências, especialmente, mas não só, no Círculo de Viena, e por isso era preciso reduzir todas as ciências a algo nuclear. A física, o átomo. A biologia, a célula. O direito, a norma. E para que a norma pudesse ser tratada de maneira científica, sem questões pessoais, era preciso apenas descrever o seu conteúdo. E para descrever o seu conteúdo com objetividade, era preciso recorrer àquela parte do direito que era capaz de ser descrita com objetividade. Regras e os seus aspectos abstratos. Efeitos, condutas, finalidades? Não, porque essas não podem ser objeto de uma análise descritiva. E esse descritivismo fez com que os cientistas do direito olhassem a realidade com estes óculos e colocando embaixo do tapete, quando em algum lugar, todas essas outras questões. Nos últimos 30 anos, salvo raras exceções, e eu faço questão de mencionar, poderia mencionar mais de uma aqui, mas a professora Isabel jamais fez esse exame que eu estou aqui criticando, mas o que se fez foi analisar aspectos de regras, princípios não, finalidades jamais, condutas muito menos, apenas estes aspectos, fazendo o contrário do que deveria ter sido feito. É como se fizesse o seguinte: se escolhesse a ferramenta antes de saber o problema ser resolvido. E o que eu costumo dizer, usando uma metáfora para a permissão de todos vocês, é que para quem só tem martelo, todo problema é prego. O que não é prego, não é problema.
E o que se faz? Ou se ignora o que não é prego, ou se martela, parafuso e tudo mais. Então vejam que interessante. O que tem que vir antes? Primeiro vem o problema a ser resolvido, depois se discute qual é a ferramenta adequada, ou se cria um modelo ideal de ciência que tem determinados requisitos que um austríaco inventou e os outros todos ficaram copiando até hoje, dizendo que, na verdade, o que importa é definir a primeira ferramenta e que o correto é usar só essa ferramenta sempre desse jeito. Tudo que não se encaixar nisso não é um problema jurídico. E aí vejam que interessante. O sistema científico é um seletor de problemas. O que não se encaixa no modelo não é problema. Por que vocês todos acham que nos últimos 30 anos não houve uma intensidade no estudo de finalidade extrafiscal, com raras exceções nos últimos 10 anos? Tributos com efeito de confisco, tributos com finalidade indutora, restrição de bens. Por que vocês acham que é uma confusão no CARF, simulação, dissimulação, abuso de forma, elisão? Porque ninguém sabe. Por quê? Porque é preciso a ciência lidar com ato, fato, costume, finalidade e efeito. Ato é preciso investigar intencionalidade. Costume é preciso investigar encadeamento no tempo. Finalidade é preciso examinar causa e efeito e promoção gradual de fins. Não entra no martelo. E por isso, a ciência do direito tributário, pelo menos esta parte, digamos, formalista que eu estou criticando, simplesmente desconsiderou. Quais são os maiores problemas do Brasil hoje? Não se controla a finalidade das contribuições sociais. É uma coincidência. Jurisprudência a respeito de planejamento tributário é absolutamente caótica. Uma coincidência. Questões relacionadas a efeitos indiretos da tributação e repercussão de sujeito passivo de fato de direito, passados 60 anos do Código Tributário Nacional, pouco menos, nós estamos na mesma. E por quê? Porque o modelo de apreensão da realidade é um modelo pequeno. Isso me faz lembrar, eu já estou indo para o final, do leito de Procusto. Não sei se vocês conhecem, mas Procusto era um sujeito que tinha uma casa ao lado de uma rodovia e recebia os viajantes que gostariam de repousar, mas ele só tinha uma cama. Se o viajante era longo demais, tinha a cabeça ou os pés cortados. Se ele era curto demais, ele era esticado. E isso ele fez com todas as pessoas que lá estiveram, porque ele só tinha uma cama. Até que ele recebeu Teseu, e Teseu fez com ele o que Procusto fazia com os outros. E Procusto era maior do que a cama. Com isso eu quero dizer que se o modelo de ciência é esse, como diz Joseph Russ, da Universidade de Oxford, então nós não temos que querer parecer científicos, porque o direito precisa solucionar problemas. Nós precisamos dar uma solução. E este modelo só nos dá conclusões, mas não dá soluções. Vocês devem saber qual é a diferença entre racionalidade teórica e prática. Racionalidade teórica termina numa conclusão. Racionalidade prática termina numa solução. E o direito é uma ciência prática. Se não consegue resolver os problemas, o problema não está com o direito só. O problema está com a ciência, que não consegue ver a riqueza do direito, porque o seu filtro de avaliação é um filtro restritivo. O que eu acho é que temas antigos, como é o tema da retroatividade, precisam ser reavaliados numa nova perspectiva. É preciso que nós saibamos que nem sempre é preciso mudar o direito para os homens. Às vezes é preciso mudar os homens na sua forma de ler o direito. Muito obrigado.